nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, depois de termos falado dos mistérios do Natal, da infância de Jesus, estamos falando sobre os mistérios da vida oculta do Senhor. Durante a maior parte da sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens, uma vida corriqueira, sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica submetida à lei de Deus, vida na comunidade. Vimos também que a submissão de Jesus a seus pais, São Lucas fala que ele lhes era submisso e cumpre então com perfeição o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, essa submissão de Jesus é a imagem temporal de uma outra submissão, a sua obediência filial ao Pai Celeste. Esta obediência filial vai se mostrar particularmente na Quinta-feira Santa. Depois da última ceia, Jesus se retira com os apóstolos e vai para o Horto das Oliveiras, e ali ele entra em uma tentação muito profunda e ele faz aquela oração tão séria, tão grave. Papai, Abá, papai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Vimos finalmente um pronunciamento muito bonito do Papa Paulo VI, que em 1964 visitou a Nazaré e, celebrando na Igreja da Anunciação, que é uma igreja que foi construída ao redor do local onde se supõe que teria sido a casa em que Jesus, Maria e José viveram. Aliás, no altar desta igreja está escrito: aqui o Verbo se fez carne. Algo que chama muita atenção. Aliás, uma coisa que também me chama atenção lá na Basílica de Nazaré é o fato de que existem vitrais com imagens de Nossa Senhora das várias partes do mundo, inclusive Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, de Fátima, de Lourdes, Maria, Nossa Senhora japonesinha, chinesinha, africana, né? Eu tirei uma lição muito importante dessa visita. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré, como canta o nosso grande poeta Padre Zezinho. Nem sempre a gente consegue ser parecidos com Jesus de Nazaré, nem sempre conseguimos ser parecidos com Maria e José. Mas o que eu vi lá é que se nós não conseguimos ser parecidos com a nossa Mamãe do Céu, nas suas aparições ela deu um jeito de se parecer conosco, de modo que em todos os povos onde ela se manifestou com a cor, com as vestes, com a cultura, com a língua daquele povo. Isso é muito bonito. Então o Papa Paulo VI, celebrando na Basílica da Anunciação, ele vai dizer que Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus. E ele vai mostrar como em Nazaré nós aprendemos 3 grandes lições. A lição do silêncio, já que, como já disse, naquela casa de Nazaré, Jesus, Maria e José viveram esse anonimato, esse cotidiano, essa vida rotineira que a maioria das pessoas vive. Então, o silêncio é muito importante, seja para a gente se conhecer, e tem pessoas que têm muito medo do silêncio, justamente porque não querem ouvir a voz, por exemplo, da própria consciência. É impressionante como é que pessoas procuram o barulho a todo custo. Eu não me esqueço de um colega de apartamento que, para não incomodar os outros, ele gostava muito de ouvir música e ouvia com fone de ouvido.
mas era impressionante que de longe a gente escutava o barulho do fone de ouvido, né? Aquele tchá, 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 tchá. E eu falava para ele, cuidado, isso pode prejudicar a sua audição, né? Mas parece que existe esse medo de estar em silêncio, porque a voz da consciência, os questionamentos sobre a própria existência vêm, e a voz de Deus também. Nazaré nos ensina, então, esta lição do silêncio, necessária, repito, para o nosso relacionamento com Deus, já que Deus nos fala no silêncio, mas necessária também para o relacionamento conosco mesmos e para o relacionamento com o irmão, né? Porque se nós não temos tempo para ouvir aqueles com os quais a gente convive, a convivência se torna mais difícil. Depois Nazaré, nos lembra o Papa Paulo VI, nos ensina uma lição de vida familiar. Ali nós podemos aprender como viver em família, numa comunhão de amor, numa beleza austera, simples, mas ao mesmo tempo esse caráter sagrado e inviolável da própria família. E recebemos, enfim, essa lição do trabalho, já que o filho do carpinteiro, ele quer nos ensinar com a sua própria vida a compreender o valor, inclusive, redentor do próprio trabalho. Então, Paulo VI termina a sua locução saudando os trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro, mostrando-lhes este grande modelo de trabalho que foi o próprio Filho de Deus. E aí chegamos ao parágrafo número 534, o reencontro de Jesus no templo, Lucas 2, 41 a 52. Já sabemos do contexto, a Sagrada Família foi com tantos outros de Nazaré a uma peregrinação, como todos os anos acontecia em Jerusalém, e Jesus foi com eles. Jesus ficou junto com as outras crianças, só que ele escapou, né? Ele ficou para trás, e depois de tê-lo procurado tanto, eles o encontram no templo, e ao repreendê-lo, Maria ouve, né? Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Esse reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Jesus deixa aí entrever o mistério de sua consagração total a uma missão decorrente da sua filiação divina. Não sabias que devo ocupar-me daquilo que é de meu Pai? Lucas 2, 49. São Lucas fala que Maria e José não compreenderam essas palavras, mas fala também que eles as acolheram na fé. Maria, de São Lucas, Lucas 2, 51, guardava todas estas coisas no seu coração. E ela guardou essas coisas durante todos esses longos anos em que Jesus permanecia oculto no silêncio de uma vida comum. E durante esse tempo, certamente, Maria foi sendo cada vez mais preparada, preparação essa que continua depois na vida pública, para ser não apenas a mãe do Filho de Deus, mas a mãe de tantos outros filhos e filhas que ele haveria de conquistar com o preço da sua cruz. São José certamente já havia falecido quando Jesus começa a sua vida pública. Queremos continuar pedindo que a Sagrada Família seja o modelo para tantas das nossas famílias. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, que elas possam ser cada vez mais consideradas sagradas, como de fato são.